Olá! Seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui quem fala é Marcelino Araújo. Hoje ainda é dia 23 de 11 de 2016. São 23 horas e 50 minutos. E esta é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje eu vou ler em Neemias, livro de Neemias, capítulos 2, 3 e 4. Seja bem-vindo. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até chegar a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do poço da praça, do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes nem parte,
nem justiça, nem memória em Jerusalém. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado, a qual consagraram. E levantaram as suas portas, e até a torre de Mear consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassenaá, a qual amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesesabeel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram ao serviço de seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Parseia, e Mesulão, filho de Besodias, que estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeon e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Hananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumafe, e defronte de sua casa ao seu lado reparou Ratus, filho de Hassabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Harim, e Razube, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Haquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Corrose, líder do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Hasselá, ao pé do jardim do rei e até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, líder da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o tanque artificial e até a casa dos valentes. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Ao seu lado reparou Razabias, líder da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Renadade, líder da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jessuá, líder de Mispá, outra porção de fronte da subida à casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Sabai, outra medida desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois reparou Benjamim e Razube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maacéias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí,
filho de Henadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós. E os servidores do templo, que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até ao muro de Ofel. Desde acima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois dele, reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele, reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servidores do templo e mercadores, defronte da porta de Mifcade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra,
e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. E termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Eu agradeço a sua atenção, você que acompanhou. Deus abençoe. Comente, curta, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima leitura bíblica diária. Se Deus assim quiser. Tchau. Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, posso te ouvir.